Não há dúvidas de que os Moais são as grandes estrelas da Ilha de Páscoa. Porém, esse pequeno pedaço de terra ainda reserva vários outros mistérios. Ilha de Páscoa, além dos Moais. Por volta da mesma época em que o povo Rapa Nui encerrou a produção de Moais, foi iniciado o culto ao Homem-Pássaro. Acredita-se que essa mudança do foco religioso tenha acontecido entre os séculos XVI e XVIII, mas sabe-se que terminou no final do século XIX, depois que missionários católicos iniciaram o processo de catequização na ilha. O culto ao Homem-Pássaro acontecia na cidade de Orongo e os participantes eram escolhidos por profetas locais. Eles nadavam até essa pequena ilha chamada Motonui, a 1.600 metros da costa. O primeiro que encontrasse um ovo de andorinha do mar escura era o vencedor e seria o líder da ilha naquele ano, ou seja, o Tangata Mano, o Homem-Pássaro. Uma das teorias é que a escassez de recursos levou à interrupção da produção de Moais e, por algum motivo, os Rapa Nui se aventuraram em outro culto. Também há os que sustentam a ideia de que o culto foi introduzido por invasores que se aproveitaram da vulnerabilidade dos Rapa Nui. E ainda há quem diga que a cabeça de pássaro seria uma alusão a um capacete de astronauta de amigos vindos do espaço. Uma figura importante nessa fase de culto religioso dos Rapa Nui foi o deus Makemake. Para eles, Makemake era o criador da humanidade, deus da fertilidade e era o chefe do culto ao Homem-Pássaro. Os petróglifos são essas figuras entalhadas em pedra. Só a Ilha de Páscoa conta com mais de 4.000 deles, que são feitos por vários motivos, como criar símbolos, marcar território ou gravar uma pessoa ou evento. No Moai Roa Hakananaya, que está atualmente no Museu Britânico de Londres, há um entalhe nas costas, onde é possível ver gravado 2 homens-pássaros. Pesquisadores acreditam que seriam macho e fêmea. Mais acima tem uma andorinha e nas laterais há desenhos que representam o homem e a mulher, mas ainda não há uma explicação clara sobre o significado da composição. Estima-se que essa estátua tenha sido feita por volta de 1200 d.C., mas que os entalhes surgiram apenas por volta do ano 1600, justamente na época em que houve a mudança na crença religiosa. Os Ahus são essas plataformas de pedra. Dos 313 conhecidos, 125 servem de altar para Moais, e são poucos que têm mais de um. Com o tempo, também foram usados como ossuário para abrigar objetos sagrados e realizar cerimônias religiosas. Eles são feitos de blocos de pedra bem menores que os Moais, o que pode ter facilitado o trabalho. No entanto, pesquisadores dizem que a parte interna e a pavimentação foi muito trabalhosa. Um dos mais importantes é o Ahu Vinapo, que chama atenção em especial pela sua arquitetura. Diferente dos outros Ahus, as pedras estão cuidadosamente encaixadas de forma precisa, sem o uso de argamassa. Pesquisadores dizem que esse tipo de construção sugere algum contato com o Peru. Porém, o Ahu Vinapo foi construído antes de 1440 e trabalhos similares surgiram no Peru após essa data. Outra questão é que esse Ahu é uma estrutura muito mais elaborada que os feitos posteriormente e que esse tipo de estrutura não é encontrada nas culturas das ilhas do Pacífico. O Ahu Tongarike é o mais largo da Ilha de Páscoa. Tem 200 metros e sustenta 15 moais. Foi vítima de uma tsunami, mas já foi restaurado.
Apenas 2 tipos de casas são conhecidas na Ilha de Páscoa. A Harepaenga, casa com uma fundação elíptica, a outra é a Hareoca, uma estrutura circular de pedra. Ainda existem as tupas, na cidade de Orongo, que eram habitadas por sacerdotes astrônomos e ficavam próximos da costa, onde o movimento das estrelas poderia ser observado mais facilmente. A entrada dessas casas geralmente é tão baixa que é necessário se abaixar para entrar. A Ilha de Páscoa é cortada por inúmeras cavernas naturais que tinham várias utilidades como abrigo e refúgio, local para plantações e rituais e algumas como funerária. Em muitas são encontrados desenhos, petróglifos, esqueletos humanos e objetos de valor arqueológico. A caverna Anakaitangata, por exemplo, era utilizada para cerimoniais. Seu nome gera algumas dúvidas, pois Ana significa caverna, Kai significa comida e Tangata significa homem. A dúvida é se atos de canibalismo eram praticados nesses rituais, ou se o nome significa apenas que o homem se alimenta da comida na caverna. O maior sistema de cavernas foi descoberto recentemente, com 6,5 quilômetros de extensão. Algumas entradas já eram conhecidas pelos povos antigos, mas somente explorações feitas entre 2006 e 2010 descobriram passagens estreitas que conectam várias galerias. Supõe-se que Rongo Rongo é a escrita da Ilha de Páscoa. Esse é o nome moderno das inscrições que na língua Rapa Nui quer dizer recitar, declamar. Os glifos por si só são desenhos de humanos, animais, plantas, artefatos e formas geométricas. As tábuas de madeira contendo os glifos foram encontradas no século XIX. Porém, somente 24 delas resistiram até hoje e muito danificadas. Estima-se que elas tenham sido elaboradas em algum momento no período em que os moais foram feitos. Nenhuma das tábuas está mais na Ilha de Páscoa. Elas estão espalhadas em museus pelo mundo. A tradição oral conta que somente famílias dominantes e sacerdotes eram alfabetizados e capazes de interpretar as tábuas. O povo da Ilha de Páscoa não investiu seus talentos somente nos moais. Embora a madeira tenha sido escassa nos séculos XVIII e XIX, várias estatuetas de madeira foram encontradas na ilha. Esses são alguns exemplos, os chamados moais cava-cava. Essas figuras bizarras eram utilizadas em rituais de fertilidade e na celebração da colheita. O rei Miro é um adorno que era usado na altura do busto pelas mulheres e serviu de inspiração para a bandeira da Ilha de Páscoa. Conhecer melhor a história da Ilha de Páscoa nos faz pensar em como toda sua obra parece tão ambiciosa e tão grandiosa para uma ilha tão pequena e para os seus poucos habitantes. Ao admirar parte da sua história, é quase inevitável pensar que seria incrível se todos tivessem chegado ao seu destino.